Na carta de Paulo aos Efésios, estamos no capítulo 1, e eu quero ler novamente o texto da semana passada. Nós lemos e estudamos com a igreja os versículos de 3 a 14, e nós vamos ler novamente hoje, também dando uma ênfase diferente a esse texto. Como eu comentei com os irmãos semana passada, esse texto é riquíssimo. É possível ficarmos nele por diversas semanas, mas só por uma questão de momento e uma maneira como a gente divide o nosso tempo aqui, nós vamos refletir mais hoje e tentarmos avançar aqui no texto. Mas nós vamos voltar a ler os versículos de 3 a 14, que é uma longa sentença, um parágrafo no grego, e talvez na sua Bíblia, por uma divisão da língua portuguesa ou da tradução que você está acompanhando, pode ser que os versículos tenham sido divididos em outros blocos. Na NAA, eles mantiveram essa divisão como um longo parágrafo, versículos 3 a 14, a Nova Almeida atualizada. Vamos ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, e em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? Irmãos, estamos diante de um texto riquíssimo, que fala sobre eleição, escolha, não a outra eleição, tá? Eleição aqui de Deus. Fala da eleição bíblica, cristã, que a Bíblia nos fala. Escolha, predestinação, adoção, santidade. São palavras riquíssimas que dão diversas mensagens, diversos estudos. A gente pode gastar um bom tempo aqui aprendendo, meditando e sendo impactado por essa palavra. E antes da gente caminhar nesse texto, eu queria que você não se assustasse, independente da sua tradição cristã, porque mesmo sendo batista, aqui é um tema que mesmo a igreja batista, ela não tem uma forma apenas de tentar explicar, meditar e refletir esse texto. Diversos pastores, inclusive, aplicam diferentemente. Mas tem uma maneira que, para todos nós aqui, ela se aplica. E, novamente, independente da sua tradição cristã, evangélica ou outra que você venha, e para você, talvez, que está conhecendo a palavra de Deus, que veio aqui em busca de Deus, você precisa de Deus na sua vida, ou está com perguntas no teu coração, ou veio a convite de alguém, e eu quero que você entenda essa palavra, e creio que
Deus te trouxe aqui, ou se você está ouvindo essa palavra em outro momento, creio que Deus pode e vai falar ao teu coração, porque a palavra é dele. E esse texto fala sobre o Deus da nossa salvação. Ele é o Deus da nossa redenção, da nossa salvação, e nos salva com um propósito. Deixa eu tirar da tua cabeça que o Deus da nossa salvação não é por causa de irmos para o céu. O céu é céu por causa que Deus está lá. Não é porque, opa, é um lugar de ruas de ouro, opa, é um lugar de prêmio, opa, é um lugar... Porque para muita gente, a ausência de Deus, nesse tal céu, seria justificada se fosse para bênçãos, para coisas positivas. Que tem muita gente que caminha na vida assim, não precisa de Deus, eu preciso de resposta, eu preciso de milagre, eu preciso de cura, eu preciso de... E preencha a lacuna conforme é essa necessidade, talvez inclusive, talvez seja uma urgência, uma necessidade que você vive hoje, e que ela é real. É necessidade, é luta, é milagre que você precisa, como eu preciso na minha vida em diversos momentos, e já experimentei resposta de Deus para várias situações. Mas o texto aqui, antes de você pensar sobre escolhidos de Deus, eleitos de Deus, predestinados, vamos ler direito esse texto, com calma e com reverência? Porque aqui não é um texto que você escolhe o caminho dele. Eu gosto mais dessa frase desse jeito, ou mais dessa frase. Não, aqui é o texto. Paulo está ensinando a igreja. Paulo está nos ensinando, inclusive hoje. E aqui não é sobre ser calvinista, teologia reformada, ser arminianista, outra vertente teológica aqui, que para muita gente aqui que eu acabei de falar, não faz sentido. Então, assim, antes de você se perder num monte de besterol, às vezes teológico, falo besterol com todo respeito, porque há muito conceito teológico que é importante, que é sério, e que a gente deve se aprofundar, amadurecer, aprender, mas desde que você vai aplicar na vida. Desde que isso vai fazer parte da sua caminhada em Deus. Porque o que adianta eu ter uma teologia reformada, isso, aquilo, outro, e a vida é oca, vazia de integridade. Oca e vazia de santidade ao Senhor. O que adianta você ser um tal de arminianista, e isso, aquilo, outro, e a sua vida também é oca da presença do Espírito Santo de Deus, da santificação do Senhor, de um novo nascimento genuíno e verdadeiro, que transforma e transformou a sua história. Porque falar e a vida não foi transformada, tem alguma coisa errada. Esse nominalismo evangélico que o Brasil vive é oco de integridade, gente. Está oco de valores, de uma vida transformada. É por isso que tanto hoje, e principalmente na ênfase que a gente vai vivendo de acordo com o momento do ano, do período, do ciclo que a gente vive, é escândalo para a cruz o tanto de gente que fala, e que a fé ela tem mais a ver com poder, com política, com valores materiais. E Paulo está falando aqui de outra coisa. E vamos começar então? Versículo 3, fica com a sua Bíblia aberta. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quais são essas bênçãos? É o que vem na sequência de todo esse longo parágrafo e o contexto do capítulo 1 que a gente está lendo, e no versículo 4, olha como Paulo continua. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Quer dizer, olha a profundidade dessa frase. O universo nem existia quando ele nos escolheu. E aqui o texto fala sobre isso, não para a gente ficar confuso e perdido, mas aqui a intenção é para você entender a grandeza do nosso Deus.
que é atemporal. Eu gosto de usar esse púlpito aqui para esse exemplo, porque eu sempre penso em eternidade passada e eternidade futura. E esse é um conceito que nós, humanos, finitos, não temos como abranger. De novo, pega o seu iPhone, iPad e pede para explicar quem foi Steve Jobs. O teu aparelho aí da Apple vai explicar aquilo que está disponível nas informações, mas ele não conseguiria entrar na mente de quem foi Steve Jobs, o criador desse aparelho. Essa lógica não funciona. É a mesma coisa nós sermos humanos. A gente está diante de um texto, vamos explicar o que é Deus nos escolher antes da fundação do mundo, porque Ele é. Ele não era. Ele não veio existir. Deus é, eu sou. Estamos falando daquele que não foi criado. Estamos falando daquele que a palavra de Deus nos apresenta, não foi inventado. Eu fui criado. E aliás, quando eu nasci em 1970, essa obra redentora já tinha acontecido faz tempo. Aí, aqueles que chegaram nos anos 2000, olha, deixa eu te contar uma coisa, a igreja do Senhor já estava estabelecida. A cruz de Cristo, Jesus já tinha falado, está consumado. Então, você chegou com a história já andando, já em andamento. E o texto diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Irmãos, aqui não é um texto para a gente ficar apenas, sabe, não é para você ficar perdido aí no teu assento, onde você está ouvindo isso, ou lendo. Aqui é um texto para você falar, o Senhor é grande demais, é poderoso demais. E nós somos uma igreja hoje que tem um olhar diminuto demais da grandeza do nosso Deus. É uma igreja que hoje, e eu me incluo, tá? Eu não estou falando que é você apontando o dedo, eu me incluo, eu faço parte dessa geração que está diminuindo demais a santidade do nosso Deus, a grandeza e o poder do nosso Deus, porque somos uma geração imediatista demais, do agora, do rápido, de tem que ser simples, que tem que ser isso, aquilo outro, e olha, desculpa, quando eu leio isso, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, eu fico de joelhos e perplexo, como, Senhor? Como é essa história? Como explicar? E aí o texto indica, presta atenção no que estamos lendo, porque Paulo vai falar de um propósito dessa escolha, dessa eleição. Por isso que eu quero te dizer, olha, eu não estou preocupado aqui qual é a tua vertente teológica, o seminário onde você estudou, ou os livros que você já leu sobre esse tema difícil e complexo. Debates acalorados já aconteceram, e tem livros que dão um nó na nossa cabeça quando você começa a entrar nesse tipo de assunto. Mas Paulo é muito claro para falar de um propósito nessa escolha e nessa eleição que ele vai falar aqui. Paulo diz aqui, fomos eleitos, escolhidos, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Você foi escolhido, você foi eleito por Deus para ser santo e irrepreensível diante dele. A resposta está dada, meus irmãos. Não é para você ficar falando, mas quem é ou quem não é escolhido? Eu estou falando com você que tem o Espírito de Deus agora no teu coração. Aliás, que esse texto fala que foi selado pelo Espírito de Deus. E tem essa marca do Senhor. Caminhe, não com a dúvida teológica, o que é ser predestinado, o que é ser eleito, o que é ser escolhido. Caminhe na convicção que você foi escolhido para ser santo e irrepreensível. E só com a presença do Espírito de Deus para a gente caminhar em obediência a isso, meus irmãos. Só o Senhor, só pelo teu Espírito, só pelo Espírito do Senhor. E ele continua dizendo o propósito disso, explicando. E ele vai falar, em amor, versículo 5, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Adotados.
ser família de Deus, ser filho de Deus, não criatura apenas. Que não, você não é filho de Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Por isso que, com todo respeito, mas há uma diferença, a palavra de Deus, a Bíblia diz, não é por meio de ideologia, não é por meio de comportamento, não é por meio de ser inteligente da classe, não é por meio de riqueza, não é por meio de ser de direita ou ser de esquerda, não é por meio de Buda, de Allan Kardec, não é por meio de qualquer outro nome que você coloca aí nas sentenças. O texto, a palavra de Deus diz, é por meio de Jesus Cristo. Está declarado. A palavra de Deus afirma isso. Não é por meio de igreja batista, não é por meio da classe de membresia, não é por meio do que eu acho isso, acho aquilo outro, que já teve uma época que é por meio da saia comprida, ou da calça apertada, da não sei o quê. Era por usos e costumes que se media a santidade de pessoas. Isso não quer dizer que agora você também relaxa com isso, avacalha e fica parecendo com o mundo e um monte de outras tranqueiras que estão por aí, mas é um outro assunto. Mas não é por meio do meu esforço, não é por meio dos cursos que eu vou fazendo, não é por meio dos dízimos que eu vou entregando, e janeiro já foi, fevereiro já foi, ufa, março também. Sabe, eu já participei de igreja que tinha um envelope, irmãos, e aí colocava no mural o mês que o irmãozinho ou a irmãzinha tinha dizimado lá. Se você não tivesse dizimado, ia aparecer lá, não ia aparecer em vermelho, mas aparecer lá o mês que você não tinha contribuído. Era outra época, anos 80, isso, mas já teve isso. Irmãos, mas não é isso que o texto está dizendo. E o texto não está dizendo que a Assembleia de Deus é a igreja correta, que a Renascer em Cristo é isso, aquilo, outro, que a metodista, que a presbiteriana, que os desigrejados. A questão aqui é o seguinte: você foi escolhido para ter uma vida santa. Você foi escolhido para viver irrepreensível. E é isso que o teu dizer em Cristo afirma. Sabe aquele... Porque a gente está vivendo essas questões, irmãos, eu entendo os períodos de transição na vida, períodos de uma mudança, períodos inclusive de conflitos que a gente vive entre irmãos e irmãs e questões diferentes que surgem. Eu entendo um monte de coisa. Mas o que não dá para entender é o seguinte: tá bom, você está tomando decisões para a tua vida e que afirmam que você está vivendo em santidade e de maneira irrepreensível? Essa é a questão. E eu quero voltar nessa questão aqui básica. A pergunta é: você é calvinista? Você é da teologia reformada? Você é arminianista? O que você é? Eu quero saber se você em Cristo tem uma vida santa e irrepreensível. E isso também é para mim. A pergunta aqui não é as 10 perguntas teológicas para pegar alternativa e ver qual que mais bate, mais confere. A pergunta é: com aquilo que você diz crer e ter nascido de novo, confere com isso que Paulo fala, você foi escolhido com esse propósito, para ter uma vida santa e irrepreensível. E é por isso que Paulo começa no versículo 1, que ele está escrevendo aos santos, a igreja. Ele identifica a igreja como os santos, aqueles que são escolhidos de Deus nesse sentido. E fomos adotados. Agora somos família de Deus. Não é interessante isso? Que em Cristo agora a gente tem uma relação também de irmãos. Irmãos, isso aqui não é para você achar que é um barato. Não, isso aqui é para você ficar: como assim, Senhor? Como que o Senhor me inclui nessa dinâmica nova espiritual? E aí parece que é para gerar filhos, essa linguagem da família espiritual. Você não percebeu sobre isso? Você foi adotado nessa escolha. Propósito, Paulo está dizendo aqui claro, dessa eleição, dessa escolha, para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo.
Essa é a nossa declaração hoje poderosa, é por meio de Jesus Cristo. Para de lutar contra essa verdade. É por meio de Jesus Cristo apenas. E aí Paulo ainda vai dizer nesse texto, falando sobre eleição, e ele vai usar a palavra predestinação, que é para a adoção. Estou voltando nessas questões, para sermos santos, irrepreensíveis. Então essa ideia de santidade está escancarada aqui, e ele vai continuar. Mas o fundamento dessa eleição, dessa escolha, é segundo o propósito da sua vontade. Segundo o propósito da sua vontade. E aí dos versículos 8 a 12, ele continua dizendo que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito. É aquilo que vem falando do versículo 6. E aí ele fala assim, que ele apresentou em Cristo. E aí no versículo 11 diz, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito. A ideia do versículo 5 aqui, essa ideia apresentada, já falou sobre isso. Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mais uma vez, tem a ver com o versículo 5. E aí ele diz no versículo 12, a fim de, propósito, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Qual é o conselho? Qual é o propósito? Qual é a sua vontade? A resposta, para louvor da glória de sua graça. Ele está respondendo. Não é um negócio que você tem que fazer uma pesquisa tremenda aí e sair perdido. Não, Paulo está declarando. Aqui, irmãos, a intenção de Paulo, o que ele está explicando e ensinando e falando aqui, é que quando você tentar contemplar o porquê fomos escolhidos, eleitos, para sermos santos, predestinados, para a adoção, o Senhor parece que Ele está querendo dizer aqui, nos ensinar, o porquê não é em você mesmo. Porque você, o versículo 7 diz, você precisa de perdão, você precisa de um redentor. Eu preciso, eu precisava. Não, eu preciso de um redentor, eu preciso de um salvador. A questão é Ele, é Ele. Você e eu precisamos de perdão, redenção, e é por isso que antes do mundo ser criado, o Senhor havia planejado. Aí é um mistério da Trindade que, será que a gente vai compreender um dia isso? Porque é grande demais, irmãos. É grande demais o que está aqui explicado. Que antes da fundação do mundo, o texto diz, o Senhor havia planejado já, preparado, crucificação de seu Filho Jesus, para que os nossos pecados fossem remidos por meio do seu sangue. É o que diz o versículo 7. Leia de novo. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É para todos nós. Não tem ninguém que escape da necessidade de Jesus Cristo como seu Redentor e Salvador. Ninguém. Ninguém. A gente vê os bebezinhos aqui, eu vejo o Mateus lá do Gabriel e da Daça, pequenininho, fofinho, lindinho, e a gente tem que lembrar, e ele precisa de Jesus. Aliás, ele já precisava de Jesus, e Jesus já veio, já tinha vindo, já morreu, já ressuscitou, já ascendeu, já é Senhor, já é Salvador, já é o Redentor. E agora a gente olha para o Mateus, que acabamos de orar por ele semana passada aqui, consagrando essa criança.
E a nossa oração é: Senhor, inclua o Mateus nesse grande plano da tua salvação. Inclua o Mateus bebezinho, porque ele precisa do Senhor também. E aí, meus irmãos, com todo respeito, mais idosos aqui na igreja, com mais cabelos brancos ou com menos cabelos ainda, também precisa. Talvez você está no caminhar mais próximo de estar com o Senhor, porque a vida é isso, é esse caminhar, esse percurso. E essa redenção é para todas as idades. É para todas as idades. Na adolescência você pensa que tem um vigor, na juventude, eu posso fazer o que eu quero, as escolhas que eu quiser. Perca tempo não. Não desperdicem o vigor da sua juventude fora desse prazer grandioso de servir esse Deus da nossa salvação, porque vale a pena. Ele é digno, Ele é bom demais, Ele é gracioso demais. Vale a pena caminhar com o nosso Deus, servir ao nosso Deus e fazer a nossa vida para a sua glória. Seus estudos para a sua glória, sua empresa para a sua glória, seus recursos para a sua glória. É isso, meus irmãos. Vamos voltar nesse ponto. Antes desse mundo ser criado, antes de você nascer, é como o Senhor falando: eu sou o Senhor, te escolhi nele, por meio de Cristo. Nele se aplica toda essa redenção, remissão e perdão. É por meio de Jesus Cristo. De novo, o fundamento, a base da nossa eleição não está em nós. Não é porque finalmente eu estava num culto e aí a minha inteligência abriu. E finalmente, depois de ler 10 livros sobre soteriologia, outros 15 livros sobre isso, aquilo, outro, tal, finalmente, com a minha inteligência, com o meu PhD agora, finalmente eu fui convencido desse Deus Altíssimo. E agora eu posso orar: soberano e eterno Deus. E com arrogância, você se aproxima do Senhor pensando que é por causa de você. Não, Ele nos escolheu. Ele nos separou. Povo santo e precioso de Deus. Inverte essa lógica. Ninguém aqui merecia coisa alguma, a começar de mim. Ninguém aqui merecia salvação alguma. Então, inverte essa lógica. É por isso que o Senhor fala, que Paulo está dizendo sobre conselho, o propósito, a vontade do nosso Deus. E ele fala no versículo 5 e 6. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Enquanto você não se render a isso, você não vai ter essa experiência do novo nascimento, que a gente tanto fala e vai repetir e falar: você nasceu de novo. Porque nascer de novo é isso, é reconhecer que é por meio de Jesus Cristo. É você chegar num ponto da sua vida e falar: é por meio de Jesus. Nada do que eu possa fazer vai acrescentar alguma coisa na minha vida. Aliás, eu queria te desafiar hoje: acrescente aí 1 hora na sua vida final. Tenta fazer isso. Você que é o bonzão, você que é o... Tenta, acrescente 1 hora na vida do seu pai, da sua mãe, que você tanto ama. Você não é o poderosão? Você não é o suprassumo? Vai lá na UTI agora e acrescenta 1 hora na vida de alguém que está lá, que você ama, que você quer bem. Cadê o seu poder? Cadê esse orgulho todo? E que num momento de grande caos que a gente está vivendo, e a gente vê ainda uma sociedade arrogante, que blasfema a santidade da grandeza do nosso Deus, e você está perguntando o que é que está de errado com esse mundo? Abra seus olhos para ver por que há homens e mulheres indiferentes com a beleza da infância, e aí não sabe diferenciar a pureza de uma criança e quer abusar disso, e ainda falar que é arte, que é liberdade de expressão.
Não, isso é safadeza do coração de uma pessoa não arrependida, que não tem o Espírito de Deus para saber diferenciar o que é mal e o que é santo, o que é puro e o que é impuro. E é o que você está vendo hoje em dia aí fora? Pessoas que o significado de pecado é zombaria. Valores de santo não tem valor nenhum. É por isso que para muita gente, tanto faz. Domingo vir adorar na igreja local, isso, aquilo, outro. Não quero entrar nessa questão de geografia. Mas, irmãos, é por isso que há um grupo hoje reunido e espalhado nesse mundo afora. Não somos só nós aqui na rua Pirassununga, 151. Na nossa cidade já teve culto às 8 da manhã lá na primeira igreja Batista Santo André. Está tendo culto agora simultâneo em diversas igrejas. Vão ter igrejas que vão se reunir nessa tarde, à noite, em adoração a Deus. E nesse mundo, o globo está girando. A vida não está em torno do teu umbigo. Tem gente que já acordou bem mais cedo, porque lá era outro horário, no fuso horário, mas que já acordou, adorou, exaltou o Senhor. E a igreja é família, é povo de Deus. E que aí quando você viaja, quem tem a oportunidade de viajar, uma das coisas mais bonitas é você ir para lugares distantes e lá você buscar, onde é que o povo de Deus está reunido aqui? Ai, que desperdício que é quando você vai para outros países, outras grandes cidades e perde a oportunidade de falar, onde é que está o povo de Deus nessa cidade? Não o Mickey, não é o Pluto, não é o outro lá, não é o Pateta. Você pode se divertir, você pode curtir um monte de coisa, mas quando você tem valores do reino, o teu olhar é do reino. Você não vai para Portugal, você não vai para a França, você não vai para a Itália, só porque você quer tirar fotos bonitas e postar. Você pode apreciar tudo isso. Você pode curtir diversas coisas. Mas quando você tem valores do reino, em primeiro lugar no coração, você procura. Onde é que está o povo de Deus aqui? E quando não há o povo de Deus ali, você fala, como não? Como tem pessoas nesse local que não adoram o Senhor? Irmãos, essa é a urgência de missões, quando a gente fala de missões transculturais, da obra missionária. Isso é quando a gente está falando sobre, precisamos enviar pessoas, famílias para o campo missionário. Porque há países hoje riquíssimos, mas pobres espiritualmente, estéreis. Meu Senhor, estava lembrando, ontem a gente encontrou, eu e a Ede, encontramos um querido casal de irmãos da primeira igreja Batista Santo André, Márcio e Miguel. Miguel hoje é pastor lá na igreja também. E aí a gente estava lembrando, porque em 2009 ou 2010, eu não lembro agora, foi 2009, foi 2009, a gente teve a oportunidade de fazer uma viagem missionária de curto prazo ali numa conferência missionária em Portugal. O pastor Rodolfo, que nós apoiamos, já estava lá. Aí pastor Edson, a Rutinha, fomos juntos. 3 casais da primeira, eu tirei férias naquela época, eu não estava dedicando tempo integral à igreja, a D também. A gente se organizou, custeamos a viagem e fomos para lá. E depois a gente aproveitou. Marcinha e Noemi, que nós temos orado também como missionários da igreja, que estão em Oxford, naquela época viviam em Trento, na Itália. A gente conseguiu ir visitá-los. Depois fomos visitar também o Hugo e a Letícia, que naquele momento moravam na Alemanha. Aí assim, visita amigos, mas é reino. Visita amigos, mas é povo de Deus. Só que lá na Itália, a gente foi para descansar. Foi uma viagem maravilhosa, é fantástica, é uma cidade apaixonante. É daquelas cidades que você quer voltar, porque é rico demais, tudo que você aprende lá da história, da beleza, do povo, é demais. Aí a gente sentou numa escadaria, é uma escadaria famosa, eu não lembro o nome agora, bem no centro ali da cidade, em Roma. Estava pôr do sol, irmãos, uma coisa de cinema, fantástico. E a gente estava ali curtindo um pós já, viagem, isso, aquilo, outro, a gente estava relaxando. Mas a gente estava observando aquele pôr do sol, e aí o papo começou a pensar, mas cadê a igreja do Senhor nessa terra? Cadê a igreja que a luz não está brilhando ali com intensidade? Tão belo, uma cultura tão rica, tão bonita, mas tão carente de um testemunho do Senhor ali. Sim, a presença do catolicismo ali, tremendo, lógico, ao Vaticano, mas aquilo tem conexão com a vida das pessoas. Você vê aquilo que estaria representado ali, inclusive por toda a história ali, porque ali você passa no contexto do Coliseu, e passa numa parte
mais antiga da cidade, que é preservada, e dizem que ali estava uma das cadeias que Paulo passou. É fantástico. Você fala assim, tá, mas cadê o impacto? O pessoal vai lá só para tirar foto, selfie, comer pizza, um café gostoso, e nada de errado com isso. Mas quando a gente tem um olhar, uma lente do Evangelho, você olha para aquele povo andando, você vê ovelha sem pastor. Uma vida indo para lá, para cá, riqueza, valores, tal. Mas cadê Cristo? Cadê o Senhor? E o que eu quero dizer com isso, voltando aqui para o texto, o Senhor nos chama para sermos esse povo separado, santo, irrepreensível, adotado. Eu não tenho nem tempo para entrar nessa questão da adoção nessa manhã, porque é outra mensagem. Mas é falar, como assim? Agora eu chamo Deus de Pai. Como assim? Eu tenho essa liberdade, e que muitas vezes a gente fala isso em nossas orações. Ah, Senhor, Deus Pai, e a gente não presta atenção. Como assim você pode chamar Deus de Pai? Como assim? Agora é lógico, se você tem um trauma na tua vida, lutas familiares, uma família, infelizmente, com muitas questões, essa questão da paternidade, ainda assim, em Deus, você tem agora uma correção nessa rota de olhar. Você tem um Pai santo, perfeito, que te ama com amor perfeito, que se inclina para você. Oh, Senhor, como é grande os conceitos que estão aqui. É por isso, irmãos, carta de Efésios não é uma cartinha para a gente simplesmente passar e prosseguir para cumprir tabela aqui na igreja. Aqui é um texto que é para o Senhor nos convence da tua grandeza. Oh, Senhor, eu não pensei que ia chegar esse dia, mas estamos vivendo dias que, como igreja, precisamos ser convencidos novamente da tua grandeza, da tua santidade, do grande Deus da nossa salvação. Misericórdia, Senhor. Interessante. Paulo vai falar no capítulo 2, irmãos. Versículos 8 a 10. Nós vamos chegar nesse texto daqui a alguns domingos, Deus permitindo. Mas, olha o que ele fala, versículos 8 a 10. Porque pela graça, vocês são salvos mediante a fé. E isto, quer dizer, ele está se referindo à graça mediante a fé. Ele afirma, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é interessante isso, irmãos? Não está dando certo aqui. Tá a jaqueta de lado. Graça. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês. A fé é um dom de Deus. Oh, que conceito riquíssimo. Como a gente tem hoje conceitos teológicos fragilizados demais na nossa geração, irmãos. Coisas que são profundas, e não é mais ou menos, não. É profundo demais o que a palavra de Deus nos apresenta aqui. É dom de Deus. A afirmação aqui é a Bíblia falando. Não é o cursinho da escola bíblica dominical. A Bíblia falando, Paulo falando. É dom de Deus. Não de obras. E qual o motivo? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Olha a maneira que Deus age nessa tal eleição, nessa tal escolha, nessa tal predestinação que te assusta às vezes essa palavra. Mas um princípio aqui que Paulo está falando é para que ninguém se glorie nisso. Esse tema da eleição de Deus é para silenciar o nosso orgulho. É para silenciar a nossa boca, para não se gloriar da maneira errada na salvação do nosso Deus. Mas, ao mesmo tempo, fecha a nossa boca, às vezes, de querer se gloriar, ou, e é um grande ou abre, sim, nossos lábios, nossa boca, para despertar louvor e glória ao nosso Deus da nossa salvação. O que não tem, irmãos, é passividade, quando você sabe que Ele é o Deus que te salvou.
Ou você louva o Senhor e glorifica a Deus, ou você tem experimentado a salvação do nosso Deus? Tem. Irmãos, chegou o tempo de perguntarmos, e é com tristeza, é com lágrima assim que a gente fala isso. Você nasceu de novo? Você tem a experiência do novo nascimento? Ou é conceito religioso ou familiar? Porque meu pai fazia, porque meu avô fazia, porque meu tataravô fazia, porque meu sobrenome é isso, porque... Espera aí, você nasceu de novo. E aí, porque irmãos, aquele que nasceu de novo, o coração está explodindo para louvar a Deus. Por favor, sim, tem gente que está passando por uma luta agora, que a circunstância da vida deu uma chacoalhada para outro lugar, mas eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus traga o teu olhar de novo. Não para o chacoalhar que você está vivendo, para a pancada que você está tomando ou tomou, mas de novo, olha o Deus da tua salvação. Olha o Deus que te escolheu antes da fundação do mundo. Olha quem é o Deus do seu Senhor Redentor, aquele que perdoou os seus pecados. Porque o significado dessa tal eleição, predestinação, não é você querer entender coisas do futuro, do passado, do tempo. É outra coisa, é apontar para o Senhor e você não ter condições de se gloriar sozinho por causa disso. Eu sou salvo, porque eu finalmente encontrei uma igreja que pregava a palavra, isso, aquilo, outro. Não. Para se gloriar é no Senhor. Versículo 10 vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Assim como no capítulo 1, versículo 4, diz que fomos eleitos para sermos santos, aqui ele diz que fomos salvos, que somos salvos para boas obras, as quais, e continua dizendo, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você é salvo, caminhe em santidade, viva essa verdade. É para isso que você foi salvo. Boas obras fazem sentido nesse contexto todo. Não é boas obras por causa de boas obras. Boas obras porque a consciência pesa. Não, é boas obras porque você foi salvo. Você serve e abençoa pessoas porque você foi salvo. Não é para ser salvo. Você entregou oferta aqui na igreja, recursos financeiros, tempo, conhecimento, habilidade, o que foi? Mas você faz isso, não é porque você estava devendo lá na igreja, não. Você faz isso porque você reconhece, eu fui salvo. Eu fui salvo. Isso faz eu viver. 1 Coríntios 1, 26 a 31, Paulo vai dizer assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muito, olha a palavra chamada aqui de novo. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu, quem? Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. E por que ele fez isso? O versículo 29 diz: a fim de, presta atenção sempre que vem essa expressão, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. É o mesmo que Paulo já falou em Efésios 2:9, que a gente já citou aqui. A tua salvação, mas você sabe que ela vem de Deus de tal maneira que você não tem como se orgulhar disso diante dele. É graça. É a misericórdia do Senhor. É por isso que enquanto o coração de um ou de outro é arrogante, é independente, não tem jeito. Não tem jeito. Porque essa escolha, essa eleição,
esse chamado de Deus para cada um de nós é a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus salva, Deus elege, Deus escolhe de tal maneira que Ele cala todo homem, toda mulher. Ninguém pode se orgulhar, se gloriar na sua presença. E aí vai continuar dizendo no versículo 30 de 1 Coríntios aqui 1. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. E o versículo 31 fala aqui, da mesma maneira que começa o versículo 29, falando a fim de que. Aqui o versículo 31 diz, para que, tudo isso, ó, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Quer se gloriar de alguma coisa? Glorie-se no Senhor. Acabou a arrogância daqueles que estão em Cristo, porque é por causa dele, por ele e para ele que são todas as coisas. É o que Paulo vai falar em outros textos. É isso, irmãos. 1 Coríntios 4, versículo 7, Paulo pergunta, pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? É graça, irmãos, aqui que ele está falando. E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Olha 2 Timóteo 1,9, quando Paulo diz que sobre Deus nos salvou. Ele fala que Deus nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Essa palavra determinação, outros textos podem traduzir como propósito. O propósito e graça não é sobre algo que fazemos ou merecemos. Deus nos salvou, nos chamou por causa da sua graça e propósito. Aliás, o que diz Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas aí voltando para 2 Timóteo 1,9, Deus nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Pim, 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 pim. Qual que é o texto? Efésios, que nós acabamos de ler. Voltou para Efésios 1,4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Por quê? Para quê? Por onde? Segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Irmãos, vou parando por aqui. Quero terminar só falando sobre graça. Pastor, teólogo, escritor, J.I. Packer, J.I. Packer, em português, ele era britânico e depois, começo dos anos 70, ele mudou para o Canadá e passou o restante da sua vida, até os 90 e poucos anos, faleceu, se não me engano, há 2 anos, e foi um tremendo homem de Deus, escritor, teólogo, e ele tem um clássico chamado Conhecimento de Deus, que ele escreveu em 1972, e aí ele responde à pergunta, o que é graça? E ele diz, no Novo Testamento, graça significa o amor de Deus, agindo em favor dos homens que merecem exatamente o oposto desse amor. Graça significa Deus movendo céus e terras para salvar os pecadores que não poderiam erguer um dedo sequer para a sua salvação. Graça significa Deus enviando o seu único filho para descer ao inferno na cruz, para que os culpados pudessem ser reconciliados com Deus e recebidos no céu. E aí ele cita 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí mais adiante ele diz assim, a graça é Deus conduzindo os pecadores cada vez para mais perto de si. Que a graça de Deus te alcance hoje.
Você, pecador, eu, pecador. Mas se a graça nos alcançar, cada dia a gente se aproxima mais perto do nosso Redentor, do nosso Salvador, e aí a nossa vida experimenta essa transformação e santidade, e essa vida irrepreensível que está aqui. Irmãos, onde quer que você olhe, em Paulo e no Novo Testamento, aquilo que o Paulo escreve, os demais apóstolos também reforçam essa verdade que a gente estava meditando agora. Nós não somos salvos por qualquer esforço, merecimento nosso. Não temos nada para nos gloriarmos aqui. Ninguém, nenhum de nós. É graça. Tudo se inicia no nosso eterno e soberano Deus. Tudo está nele. Tudo está nele. É isso que a igreja tem para falar, irmãos. Se você não quiser o Senhor, nós não temos outra mensagem para pregar. Nós não temos outra resposta a te dar. Mas hoje esse texto nos ensina: o Senhor escolhe, o Senhor elege, o Senhor salva de tal maneira que a minha boca cheia de orgulho tem que se calar diante dele. Ou a minha boca passa a se encher de louvor, gratidão, glória, adoração ao Deus da nossa salvação. De que lado você está ainda nessas questões? Tem uma canção dos Vencedores por Cristo, até coloquei o pessoal do louvor aqui, uma apertada aí com essa questão, mas é uma música tradicional conhecida, e aí o pessoal tem que se virar nos 30. Mas uma canção antiga dizendo: para louvor da sua glória. E antes de nós cantarmos, nós vamos orar. Mas eu quero ler a letra dessa canção, porque tem tudo a ver com essa mensagem. Deus criou o homem, sim, para o louvor da sua glória. Mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar, aprender o que Deus fez para a sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para a sua glória. Para a glória do Senhor, eu quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos orar. Nós vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. E a minha oração é que o Senhor, na sua soberania e graça e misericórdia, você participe hoje desse grupo que nós dizemos escolhidos, eleitos do Senhor, mas que ninguém aqui tem como se orgulhar disso. E aí, se você tiver com essa pergunta no coração: mas como é que eu sei que se eu sou ou não sou escolhido? Confiando na palavra de Deus em Cristo Jesus. É por meio de Cristo Jesus, não é por meio de inteligência, não é por meio de qualquer esforço humano, é por meio de Cristo Jesus. É graça, e a graça é para todos. E eu quero orar por você, que Deus abra o seu coração nesse dia, nessa oportunidade que você tem ainda hoje, de caminhar com esse Deus vivo, verdadeiro, Deus da tua salvação. Vamos orar. Pai querido, ó Senhor, ouvimos essa palavra, meditamos nesse texto, Senhor. Senhor, obrigado, não temos do que nos gloriarmos. Não temos, Senhor, foi a tua graça que nos alcançou antes da fundação do mundo. O Senhor diz que o Senhor nos escolheu. Como é isso? Eu não sei explicar, Senhor, me faltam palavras aqui para colocar nessa conversa. Mas Pai, eu peço que teu Espírito Santo hoje traga salvação a vidas daqueles que são teus escolhidos. Senhor, hoje salva aqui no nosso meio aquele que se encontra perdido sem Cristo. Senhor, aquele que se encontra também talvez hoje abatido, fragilizado por alguma questão que está enfrentando ou passando, que a alegria da tua salvação possa trazer restauração, vida, um novo vigor, porque o Senhor nos fez
para a sua glória, Pai. É tempo do Senhor santificar a tua igreja, levantar o teu povo redimido, santo, para louvor da sua glória, de acordo com o seu propósito, a sua vontade, o seu querer. Faz tudo isso na nossa vida, para esta igreja, minha vida, minha família. Esta igreja, tua igreja, é do Senhor, ó Pai. É para a tua glória que estamos aqui e queremos entoar este louvor para a tua glória, porque se formos nos gloriar é no Senhor, como Paulo nos ensina. A glória é tua, o Senhor é o Deus digno, bendito seja o Deus da nossa salvação, hoje e sempre, amém. Vamos cantar, igreja, vamos louvar ao Senhor, vamos cantar. Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor da sua glória. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Aleluia! Vamos cantar e aprender o que Deus fez para sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. E vivo está. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. Mais uma vez, e vivo está. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. Aleluia! Recebe toda a honra e toda a glória, Jesus. Amém.